Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Achamos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. Um menino de 14 anos de St. Charles que passou 15 minutos debaixo d'água continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. O trecho que você acabou de ouvir é do trailer de um longa-metragem lançado no ano passado. O filme Superação, Milagre da Fé, levou mais de 1 milhão de brasileiros aos cinemas nas 2 primeiras semanas em que esteve em cartaz. A produção ganhou notoriedade também porque foi assistida pelo presidente Jair Bolsonaro e sua esposa e porque foi dirigida por Roxanne Dawson, alguém que já assinou produções de destaque no mercado secular, como a série House of Cards. So that being said, I was drawn to this in particular precisely because I think of what you just said. It was a story that I read that literally made the hairs on my arms stand up. Quem você ouviu aí foi a própria Roxanne, numa entrevista ao canal da rede Cinemark no YouTube, em que ela disse ter se arrepiado com a história do filme. A conversa ocorreu no contexto do lançamento do longa-metragem nos Estados Unidos, lá na Páscoa de 2019. A diretora estava acompanhada do produtor Devan Franklin, um adventista que tem se destacado por trabalhar com filmes de cunho inspiracional e religioso, como Milagres do Paraíso e A Procura da Felicidade. Aliás, esse último estrelado pelo ator Will Smith. Poucas semanas depois, uma entrevista com Roxanne Dawson também foi divulgada pela revista Veja, no fim de abril. Nessa entrevista, a diretora contou mais detalhes de por que aceitou o projeto. Ela disse ter ficado impactada com o roteiro que chegou às suas mãos, a ponto de ter pesquisado na internet se aquela história era verídica. Depois que topou dirigir o filme, ela passou um fim de semana na pequena cidade do Missouri, onde toda a história aconteceu. Roxanne almoçou com a família Smith, foi à igreja com eles e conversou com os bombeiros e os profissionais de saúde que socorreram o garoto John no contexto do acidente lá em 2015. E foi ali, in loco, que a diretora do filme percebeu algo que nortearia como essa história seria contada nas telonas. Abre aspas para Roxanne. A história não era só sobre um milagre, mas sim sobre as pessoas em torno do milagre. Fecha aspas. Quando perguntada pela revista Veja qual, na opinião de Roxanne, tinha sido a cena mais intensa do filme, a diretora respondeu que havia sido aquela em que Joyce Smith, interpretada pela atriz Chris Metz, diante do corpo gelado do filho no hospital, ora para que ele volte à vida. Segundo a diretora, na gravação daquela cena, ela sentiu a presença do próprio Deus no set. Nos últimos 5 meses, apesar de termos ouvido muito a respeito das estatísticas, sobre o número de pessoas que não resistiram à Covid-19, também ouvimos histórias que poderiam ser interpretadas como relatos de superação, cura e milagres. Os casos que desafiam a lógica de que idosos não resistem à Covid-19. Alguns deles, além de terem mais de 60 anos, ainda tinham doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Após receber tratamento nas unidades de saúde, esses idosos se recuperaram e estão voltando para casa. E é com 3 relatos inspiradores de gente que tinha tudo para não sobreviver ao novo coronavírus, mas que viveu para contar a própria história, que a gente começa o episódio de hoje, que será apresentado por mim, o Wendel Lima, e por Márcio Tonetti. O primeiro relato é o da centenária que ficou 7 dias internada no Hospital Adventista de Belém, no Pará, e que teve alta 2 dias antes de completar 102 anos, lá no fim de abril. Estamos falando da dona Antonina de Nazaré, que comemorou seu aniversário e a alta também do hospital com os filhos, netos e bisnetos, todos reunidos por videoconferência, é claro. Curiosamente, Dona Antonina nasceu em 1918, ano em que outra pandemia castigou o mundo, a gripe espanhola.
A filha mais velha dela, Conceição Martins, disse ao Portal Adventista, em 31 de maio, que tinha certeza que sua mãe voltaria bem da internação. Ela contou que toda a família se uniu para clamar a Deus pela vida da matriarca. E Tonete, conforme Luciana Nicolau da Costa, a médica que atendeu Dona Antonina no hospital, o amor e o carinho da família realmente fizeram diferença na recuperação improvável da paciente. A doutora Luciana, que também é a gerente da clínica médica do Hospital Adventista de Belém, disse que ainda é um mistério porque algumas pessoas tão idosas se recuperam da Covid-19, enquanto outras, bem mais jovens, acabam morrendo por causa da doença. O segundo caso surpreendente vem de Michigan, nos Estados Unidos, e foi publicado em 2 de junho no site da Adventist Review, a revista adventista norte-americana. Segundo a matéria, a família Hamill também passou por uma experiência angustiante em abril. Os médicos Lauren e Lowell são irmãos gêmeos que há 35 anos têm se dedicado ao atendimento em saúde da população das pequenas cidades de St. Joseph e Berry Springs, onde está localizada a Universidade Andrews. Ambos formados em medicina pela Universidade de Loma Linda, desde que a Covid-19 chegou a essa região, eles tomaram todos os cuidados para proteger a própria família em casa e oferecer o melhor atendimento no hospital que administram. Porém, Tonete, com 7 familiares trabalhando na linha de frente de combate à pandemia, eles sabiam que pegar o vírus era uma questão de tempo. E isso realmente aconteceu. O Dr. Lowell começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 6 de abril. Depois de passar alguns dias se tratando em casa, ele precisou ser transferido para o hospital, onde seu caso evoluiu rapidamente para uma intubação. A família e ele estavam conscientes de que cerca de 85% das pessoas que precisam de ventilação mecânica acabam morrendo. I thought my chances of survival were something less than 1 in 10. This is Dr. Lowell Hamill. He's the Spectrum Health Lakeland Chief Operating Officer in St. Joseph, Michigan. He's also a twin brother to President and CEO of that hospital, Dr. Lauren Hamill. And after contracting the coronavirus in early April, he's now a COVID-19 survivor. Probably the most challenging part was being healthy, doing everything I could to try to protect myself, and not only contracting the virus, but getting rapidly worse. Quem ouvimos aí, Wendell, foi o próprio Dr. Lowell, numa breve entrevista para um canal de TV local, sobre a pequena chance que ele tinha de sobreviver. Ali na UTI, ele recebeu as primeiras infusões de plasma convalescente, que é uma das terapias que estão sendo usadas e testadas em pacientes com a Covid-19. Nesse ínterim, seus batimentos cardíacos e a pressão arterial despencaram, além de vários de seus órgãos terem sido afetados pela doença. O quadro, portanto, era crítico. Foi quando seu irmão, Lauren, e outros familiares começaram a se reunir diariamente via videoconferência a fim de interceder por ele e pelos demais pacientes do hospital. E felizmente, 9 dias depois da intubação, Lowell começou a dar sinais de melhora. E apesar de a previsão inicial ser de 2 a 3 meses para a reabilitação completa, ele se recuperou rapidamente e diz estar hoje plenamente restaurado. Taking care of the medical needs, taking care of the infection prevention needs, and just the love, support, and prayers that I was lucky enough to receive from my colleagues and friends and coworkers. De acordo com essa entrevista concedida ao canal de TV e conforme o artigo da Adventist Review, a família atribui a cura do médico a 3 fatores: a rede de apoio familiar, a qualidade do tratamento recebido no hospital e, o mais importante, a resposta às orações. Porém, o que Lowell acredita é que o milagre não está em Deus ouvir as orações, mas no fato de seres humanos ouvirem a voz dele, pedindo que se unam para interceder em favor de alguém. E Tonete, intercessão é o que não faltou para outro médico, o paraense Marcelo Nieck Leal, de 43 anos. Para se ter ideia, uma das postagens em que um amigo dele pedia no Facebook para que pessoas orassem por Nieck teve cerca de 41 mil comentários.
Com bom humor e hoje completamente recuperado, o médico contou numa live recentemente que vai gastar mais de um ano para ler e responder pessoalmente todas as mensagens que recebeu nesse período em que viu a morte muito de perto. Pais de 3 filhos, o Marcelo e a esposa Ingrid são médicos lá no Hospital Adventista de Belém. E por estarem na linha de frente de combate à pandemia, eles ficaram expostos diariamente a uma carga viral muito forte e estavam cansados das longas jornadas de trabalho. Eles sabiam, portanto, que precisavam ter cuidado redobrado para não se contaminarem. Porém, o contágio acabou acontecendo. Ingrid ficou internada alguns dias, mas não teve maiores complicações. Já o Dr. Niek enfrentou um quadro crítico da doença. E aí foi um dia assim mais peculiar da minha vida, né? Eu não estava preparado para isso. E por que eu não estava preparado para isso, né? Porque ninguém está. Para você sair de casa trabalhar, não voltar e estar consciente acompanhando tudo isso. Por causa da Covid, da pandemia, as visitas estavam proibidas no hospital, então eu só via a Ingrid, não vi mais ninguém, não vi meus filhos. Porque quando você sofre um acidente, está lá, tudo bem, você não está vendo nada. Mas quando você está ali consciente, sabe tudo que está acontecendo, né? Eu não posso mentir para vocês, é uma situação assim, é uma situação angustiante, né? Então nós fizemos um arranjo muito especial, com muito cuidado e com autorização da diretoria e da área técnica do hospital, e eu consegui trazer meus filhos até o hospital para uma sala reservada, com todas as proteções, né? Foi uma situação muito peculiar, e eu nem sabia, mas para vocês me deram, eu já desci no oxigênio. Foi uma operação, foi uma verdadeira operação, porque eles obviamente não podiam subir, né, para a área que eu estava, eles ficaram numa área térrea lá do hospital, não contaminada, e aí veio a enfermeira, a Ingrid, foi toda uma logística pelo qual eu sou muito grato, foi um privilégio, né? E eu desci com aquele oxigênio, com cilindro, cadeira de roda, aquele negócio todo, e pude conversar, né, com meus filhos, com a minha esposa, uma vez mais, e foi muito bom. Eu acho que Deus me deu uma oportunidade, durante esses dias que eu fiquei lá, e esses 2 ou 3 dias ainda consciente até a terça, dia 18, exatamente 7 dias, né, foi uma oportunidade muito boa de me resolver com Deus, sabe? Poder conversar com meus filhos, com a minha esposa, e eu dizia para a Ingrid assim, né? A melhor parte disso tudo foi os 20 anos que nós já vivemos. Nós tínhamos acabado, foi o nosso presente de casamento, essa internação, né? Nós tínhamos acabado de completar 20 anos de casamento, era o mês do meu casamento, é o mês do meu aniversário, foram 2 presentes grandes aí, né? No mês que era para ser um mês de tantas alegrias, foi um mês de desafios para a nossa família, né? Quem você ouviu aí foi o próprio Dr. Marcelo Niek, testemunhando numa live transmitida no dia 11 de julho. Neste trecho que separamos a seguir, ele conta como ocorreu o ponto da virada da sua recuperação. Mas aí, amigos, no 8º dia, é engraçado isso, assim, né? Houve uma virada de chave. E essa virada de chave, ela é incrível, né? Ela começou ali no 8º dia. Parece assim que Deus colocou a mão, assim, sabe? Porque você vinha com aquele tratamento, eu não piorei, eu cheguei nesse nível mais grave, mas parei de piorar. Mas a coisa virou, a chave virou, e quando a chave virou, eu fui melhorando. Deus, acho que estendeu a mão de uma maneira que foi assim, 9º, 11º dia, a equipe o fisioterapeuta, chefe, e o fisioterapeuta que estava cuidando de mim, da respirador, e o médico da intensiva, eles disseram assim, rapaz, o indicador dele mudou de uma forma que a hora de tirar esse tubo é agora ou nunca, né? E, claro, o grande medo de você tirar um tubo do paciente, como aconteceu em dezenas de pacientes que nós já vimos, é que você tira, o paciente não responde bem e volta para o tubo, né? E aí é muito pior quando isso acontece. Então, esse era o medo deles, né? Mas eles me disseram assim, foi assim num sábado à tarde, eles ligaram para ele e disseram, olha, está programado para estubar ele no domingo. Eles falaram assim. Mas chegou no sábado, eles falaram assim, é agora ou nunca, vamos lá. E puxa o tubo do homem. E aí, claro, né, há uma programação, não é assim, dessa maneira folclórica que eu estou falando, há uma programação, vamos pensar no funeral ao contrário, né? Agora vamos reunir e ressuscitar o homem, né? Então faz toda a programação, faz a medicação,
E aí eles me contaram isso, claro que eu não sei nada disso. E aí, quando puxaram o tubo, né, na verdade, o fisioterapeuta falou assim, que quando a gente te preparou para te extubar, nós te sentamos na cama, e quando nós te sentamos, você cruzou a perna já e ficou numa posição assim impressionante, já como se estivesse normal. Você cruzou a perna, que a gente falou assim, agora, o homem está bem. E aí eles, então, fizeram os procedimentos, extubaram, eu não lembro de nada disso. Eu voltei à consciência e me disse o médico lá, que é muito meu amigo, né? Disse assim, que aí você respondeu muito bem. E dali, então, eu passei mais 2 ou 3 dias na UTI recuperando, né, da fase crítica, fui para uma unidade chamada semi-intensiva. Quando eu acordei, quem já passou em coma ou quem já ficou inconsciente aí, né, o período entre você ficar e você acordar, na verdade, eu fiquei mais ou menos inconsciente ou sem estar lúcido em torno aí de uns 15 dias. E a minha mente deletou os 7 dias para trás disso. É uma forma até de proteção, né, fisiológica. Então, mais ou menos em torno de 20, 25 dias da minha vida deletaram da minha cabeça. Eu sei por ler, por ver foto, por ouvir as pessoas falarem. Então, 25 dias deletaram. Então, quando você volta à lucidez, o mundo é outro. Depois de superar mais 2 dias de delírios e desorientação por causa dos remédios, o médico conseguiu raciocinar melhor e perceber que precisaria de grande esforço pessoal para se recuperar totalmente. Segundo a equipe que cuidava dele, em 30 dias ele estaria em pé. No entanto, em apenas 2 semanas, Niek conseguiu caminhar e se alimentar sozinho, ainda que com certa dificuldade. E Tonete, esse mesmo foco e disciplina o Dr. Marcelo Niek levou para a continuidade do seu tratamento em casa. Junto da família, o médico passou por mais 30 dias intensos de monitoramento, exercícios físicos, alimentação balanceada e oração. Finalmente, no dia 13 de julho, ele voltou ao hospital, só que dessa vez não como paciente, e sim para trabalhar. Além de estar completamente recuperado, o Dr. Niek diz que hoje tem mais disposição e se sente mais jovem do que antes. A sensação que eu tenho hoje, quem está me vendo aqui presencialmente, né? Aqui onde eu moro, eu estou literalmente 10 anos mais jovem. É incrível, é incrível. A cabeça abriu assim, a memória, o raciocínio, o corpo. É incrível, incrível. Parece que Deus disse assim, olha, eu vou te trazer de volta, mas eu vou trazer melhor do que você foi agora. Eu vou te dar uma chance de novo, mas eu vou te dar uma chance para fazer melhor do que você já tinha feito. E, apesar da gratidão, o médico terminou seu testemunho dizendo que ninguém pisa a linha que separa a vida da morte sem ser afetado. Agora, Niek diz valorizar coisas simples, como respirar, conseguir escovar os próprios dentes, acordar ao lado da sua esposa e ver seus filhos bagunçando a casa. E afirmou também ter entendido melhor textos bíblicos, como Romanos 8:28, no qual Paulo diz que, em todas as coisas, Deus opera para o bem daqueles que o amam, e Jó 42:5, no qual o patriarca confessa que sua experiência de sofrimento o havia levado a não apenas ouvir sobre Deus, mas vê-lo. E vale a gente registrar aqui também que histórias como essas que acabamos de ouvir também foram contadas em uma série intitulada Milagres na Pandemia, divulgada em junho pelo Hospital Adventista de Manaus em sua página no Facebook e também no programa Revista Novo Tempo. Muito agradecida a Deus por Deus ter me dado a vida de novo. Cientificamente, a dona Francisca não tinha esperança de vida, mas Deus tinha um plano totalmente diferente. E é a partir do título dessa série que a gente levanta a pergunta que nos conduz à última parte deste episódio. Afinal, Wendel, como poderíamos definir milagre? Quem vai explicar isso pra gente é o pastor Marcos de Benedicto. Doutor em ministério e pós-doutor em teologia pela Andrews, ele é autor do livro O Fascínio dos Milagres. Bem, o milagre é uma intervenção graciosa, visível e intencional de Deus no mundo, com múltiplos propósitos. Não é o sagrado em si mesmo, mas um sinal que aponta para ele. O milagre não deve ser visto simplesmente como um fenômeno
excepcional, um fato a ser detectado pela ciência, mas como um sinal da atuação divina, algo a ser captado pela fé. Em síntese, o milagre é um evento incomum realizado por meio de um poder incomum, causando um impacto incomum também. É algo, eu diria, que a natureza sozinha não faria. Em minha opinião, o milagre representa uma mudança no modo normal de Deus agir no universo por meio da natureza, mas não se trata de um rompimento da ordem natural. Se a lei natural, para ser lei, precisa ter regularidade e ordem, o milagre, para ser milagre, deve ser incomum e, entre aspas, irregular. O milagre resulta da atuação de uma força superior que incorpora, ultrapassa ou neutraliza uma lei inferior. É o caso de um pesado avião que voa com centenas de passageiros ou de um navio que flutua com suas toneladas de carga, apesar da lei da gravidade. Esse poder que está acima da lei natural é o poder de Deus, obviamente. É preciso dizer que as manifestações sobrenaturais, especialmente aquelas relacionadas à cura de enfermidades, sempre tiveram apelo popular. Mas parece que elas foram mais frequentes em certos momentos da história, como nos tempos bíblicos. Na opinião do pastor Marcos, esses fenômenos ocorreram e ainda ocorrerão em determinados momentos com propósitos específicos. Mas ele observa que, ainda hoje, há outros tipos de milagres que nem sempre são percebidos. Os milagres acontecem porque existe um Deus miraculoso que está em constante ação para manter a vida. Isso faz parte da cosmovisão dos autores bíblicos. Por exemplo, num romance ou num filme, você não pode introduzir personagens que contrariem a lógica do enredo, mas o roteiro bíblico, entre aspas, já prevê essas intervenções divinas. Agora, se elas ocorrem com frequência, é outra história. Não devemos confundir possibilidade com probabilidade. Na Bíblia, os milagres teoricamente estão disponíveis o tempo todo, mas na prática eles ocorrem em ondas ou ciclos. Eles têm um propósito divino. Por exemplo, no início do cristianismo, o poder do Espírito Santo causou uma onda de milagres para validar a nova fé. No fim dos tempos, haverá uma nova capacitação excepcional para abalar o mundo e finalizar a pregação do Evangelho. Porém, se for da vontade divina, Deus pode realizar milagres quando Ele desejar, no nível individual ou coletivo. Um detalhe interessante, no judaísmo há uma diferenciação entre os chamados milagres revelados ou explícitos, em que Deus irrompe sobrenaturalmente no mundo, e os milagres ocultos, em que Deus renova constantemente o milagre da criação através de atos corriqueiros e despercebidos pela maioria. Precisamos aprender a perceber todas as manifestações do poder de Deus. No capítulo de um livro que foi resultado das reflexões feitas no 9º Simpósio Bíblico-Teológico Sul-Americano, publicado em 2017 pela editora Unas Press, o pastor Marcos também analisou como o dom de cura foi interpretado historicamente por diferentes tradições religiosas. E, na opinião dele, se o protestantismo rejeitou o misticismo católico, o adventismo foi ainda mais longe, adotando uma religião intelectualizada. Porém, ao mesmo tempo, buscou combinar aspectos cognitivos e experienciais, razão e coração, ciência e fé. Pois é, Tonete, mas nos primórdios da denominação, os pioneiros da Igreja Adventista parecem ter manifestado maior entusiasmo em relação ao tema. Marcos de Benedicto lembra que no fim do século XIX, os adventistas valorizavam bastante a cura divina, o que fica evidente, por exemplo, nos relatos de Ellen White sobre casos de doentes que foram curados em resposta às orações. Um detalhe importante é que a própria pioneira também experimentou curas especiais. É verdade, Wendell. No entanto, naquela época também surgiram, vamos dizer assim, curadores, que defendiam que a pessoa por quem oravam não precisava recorrer a remédios. Conforme acredita o Marcos, atitudes desequilibradas como essa, às quais, vale a gente lembrar, tanto Ellen White quanto outros líderes da igreja na época se opunham, talvez tenham contribuído para esfriar o entusiasmo, entre aspas, dos adventistas pela cura divina.
E Tonete, será que de certo modo a própria mensagem de saúde pregada pelos adventistas e o investimento que fizeram em clínicas e hospitais não se tornaram uma espécie de negação da crença na intervenção sobrenatural de Deus? Como a gente vai ouvir aí, o pastor Marcos acredita que não. Na verdade, não há contradição. O Adventismo desenvolveu uma visão holística da cura, tentando integrar o melhor da ciência, o melhor da natureza e o melhor da fé. Em outras palavras, os adventistas valorizam a medicina convencional, os tratamentos naturais e o poder de Deus para realizar curas físicas e espirituais em resposta à oração. Porém, esses elementos nem sempre recebem a mesma ênfase. Segundo o pastor Marcos, uma das razões de os adventistas terem passado a enfatizar menos o aspecto sobrenatural da cura foi a tentativa de fugir das contrafações, que, segundo a visão profética adventista, ganharão força no cenário do fim. Por outro lado, essa interpretação também prevê que o verdadeiro dom de cura voltará a ter papel de destaque nos momentos finais da história. No fim dos tempos haverá uma onda de milagres falsos na tentativa de enganar as pessoas. Há muitos textos que falam sobre isso nos evangelhos, nos escritos de Paulo e no Apocalipse. Portanto, é preciso muito cuidado. Ao mesmo tempo, uma interpretação teológica bastante sólida indica que, em paralelo, o mundo verá um novo ciclo de milagres autênticos. Acima de tudo, mesmo quando o milagre não acontece, é importante confiar que o plano de Deus é promover a vida, enxugar nossas lágrimas e devolver aos seres humanos o sonho da imortalidade. E Tonete, se a medicina está redescobrindo a fé, será que a Igreja Adventista deve redescobrir o ministério da cura divina? Ao levantar essa pergunta, o pastor Marcos de Benedicto, que a gente citou ao longo de todo esse episódio, reforça que só o tempo dirá em que direção a Igreja vai seguir. Mas ele sugere que o mais importante é estar aberto à intervenção de Deus e promover a cura em todos os níveis. Com o roteiro de Márcio Tonete e Wendel Lima, edição de som de Márcio Tonete e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Mas você pode visitar nosso canal no Spotify e no YouTube para ouvir outros episódios. E ao assinar gratuitamente o podcast, vai receber as notificações sempre que um novo áudio for publicado. Então, até o próximo!